A paz do Senhor, meus irmãos. É com muito prazer que venho nessa noite trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu gosto de dizer, Jesus ele tem muito bom gosto, porque escolheu uma noiva bonita dessa aí, É um prazer estar aqui. O título da mensagem de hoje é: o amor é paciente. E eu quero embasar essa mensagem no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Lucas 15, do 11 ao 24. E a palavra do Senhor diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E esse o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava que fartasse das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, peguei contra céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. A palavra de Deus aqui, essa parábola que Jesus contou, provavelmente é a passagem mais conhecida que tem na Bíblia, a passagem mais pregada, a parábola mais contada, aonde nós perguntamos para qualquer um, eles conhecem essa parábola, a parábola do filho pródigo. E aqui no versículo 11, a palavra diz assim, continuou. Por que continuou? Porque lá no versículo 1, diz que os escribas e os fariseus, Jesus recebia todos os pecadores e publicanos. A Bíblia é bem clara, ela diz que recebia todos. E tinha aquela galerinha ali, os escribas e os fariseus, que não se contentavam com aquilo ali. E ficava dizendo assim que ele ficava recebendo os pecadores. Então Jesus ele conta 3 parábolas que são uma só. A primeira é a parábola da ovelha perdida, a segunda é a parábola da dracma perdida, e por final vem a parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O primeiro ponto é: o nosso futuro depende das escolhas de hoje. Em nossas vidas nós passamos por momentos meio estranhos às vezes, porque mesmo nós estando bem, nós nos sentimos tristes com algumas coisas. Mesmo nós tendo fartura, nós sentimos falta de alguma coisa. Mesmo
nós tendo uma família abençoada, nós sentimos falta. Que falta alguma coisa na nossa vida. Então nós começamos a olhar por cima do muro, a olhar lá fora. A olhar lá fora. Devagarzinho nós começamos a sair da presença do Senhor. E isso não é uma coisa que é exclusividade nossa. A Bíblia relata no Salmo 73 que Asaf passou por isso também. Ele disse que os pés dele quase se resvalaram. Ele quase saiu da presença de Deus. E a gente começa a sair e conversar com pessoas que vêm e lançam setas em nossas vidas que começam a nos deixar fracos. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos começar a olhar as coisas do mundo e achar que a casa do Pai não é mais tão bom quanto era. O interessante é que Satanás ele é astuto e ele nos oferece manjares e banquetes que parecem ser muito apetitosos aos nossos olhos. Nós olhamos oportunidades que nos iludem e nós acabamos pegando essa isca. Muitas pessoas que conversamos às vezes, por exemplo, ontem eu conversei com uma pessoa que me lançou várias setas inflamadas. Se eu não tivesse firme em Cristo, eu teria talvez pensado, olha, eu acho que o que ele está falando tem um pouco de verdade. Porém, eu conheço a palavra. E o que ele falava não estava baseado com a palavra. Era a seta que Satanás tinha lançado. Se nós lembrarmos que isso aconteceu lá no Éden também. Lá no Éden, Satanás começou a conversar com Eva, né? Que veio um diálogo e Satanás dizia assim, né? E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Daí a Eva disse assim, não é bem assim. Nós só não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Essa nós não podemos comer e não podemos tocar, para que não venhamos a morrer. E a serpente falou o seguinte, é certo que não morrerás. E ali vem uma seta já. Pois é verdade, né? Por que eu não posso comer daquela árvore ali, posso comer de todas e só de uma não? Né? E a serpente falou o seguinte, é certo que não morrerás. Na linguagem de hoje, seria mais ou menos assim, faz que não vai dar nada. Meu Deus! Faz que não vai dar nada. Né? O interessante é que essa é uma estratégia que Satanás usa desde o princípio. E a gente cai, né? Não vai dar nada isso aí. Não vai dar nada. Né? E quando nós vemos, nós estamos saindo da presença do Senhor e nós estamos parando de orar. Nós estamos parando de ler a palavra. Nós estamos parando de jejuar e buscar a Deus. E os nossos dons, os nossos talentos, que são a nossa herança, a gente vai gastando. E quando a gente vê, nós estamos ouvindo as vozes de fora do aprisco do Senhor. E ali o homem começa a ir ladeira abaixo. Eu vou ler 2 versículos aqui. Eles são bem pesados, mas é a palavra do Senhor, que está em Mateus 12, capítulo 12, versículos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem e anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra, por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. E entrando habita ali e ornamentada. Então vai e leva consigo um dos 7 espíritos, piores que aquele. E entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Quem trabalhou com entrega de marmita? O Ivan. Subiu, né? O Ivan trabalhou com entrega de marmita
eu e minha esposa trabalhamos com entrega de marmita também para os moradores de rua. E a gente vê ali histórias de pessoas que serviam ao Senhor. E nós encontrávamos presbíteros, pastores, pessoas que estavam anos na igreja e de repente saíram e foram ladeira abaixo. No versículo 14, diz assim, que o filho mais moço, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Nós podemos perceber que aqui, a partir do versículo 14, Jesus relata uma crise naquele país e uma grande fome, onde todos os recursos tinham se tornado escassos. E o filho mais moço já tinha gastado a herança, ele já não tinha mais. Ele não tinha mais como se suprir. Ele não tinha mais os recursos para se manter. E a Bíblia diz que ele começou a passar necessidade. No português, necessidade, o que isso significa? Necessidade é aquilo que é estritamente necessário, ou seja, que é indispensável, que é útil, que nós não podemos deixar de ter, ou seja, o básico para sobreviver. Então, no português, o filho mais moço ali, ele não tinha o básico para sobreviver. Porém, no grego, necessidade significa, vem da palavra usterel, significa ser deixado para trás na corrida e falhar e alcançar o objetivo, não chegar até o fim, ser esquecido. Então, o que Jesus estava dizendo aqui? Que quando acabou a herança, os amigos também o deixaram para trás. Aqueles amigos da deitada, aqueles amigos lá do bar, deixaram ele para trás. Aqueles amigos que, quando a gente tem dinheiro, estão conosco, esqueceram ele. Então, quando ele mais precisou, não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, ele estava numa terra distante, sem o mínimo para sobreviver, e os amigos tinham ido todos embora. Ele estava numa situação muito difícil. E se nós meditarmos, relembrarmos sobre nossas vidas, nós vamos ver que em todo o nosso caminho nós também não temos muitos amigos. Muitas pessoas se passaram em nossas vidas. Muitas. Mas vamos ver quais permaneceram. Eu e a Luciana, nós estamos juntos há 25 anos. E eu não vou levar em consideração o tempo que eu tenho de resgate, tá? São 3 anos. Mas desde quando nós estamos juntos, nós temos apenas 2 casais de amigos que permaneceram conosco, que nós temos contato ainda. Se a gente precisar, nós podemos contar. Então, amigo, é muito precioso. Quando nós passamos por dificuldades, e nós passamos por dificuldades financeiras, gente, eu tinha conta no borracheiro. Porque meu pagamento, a gente recebia, durava 3 dias que nós pagávamos a conta e furava o pneu da moto. E eu não tinha dinheiro para consertar. Eu tinha conta no borracheiro, eu pagava quanto eu recebia o pagamento. Tanta vida difícil que era aquilo lá. E furava o pneu todo mês. Nós passamos momentos difíceis de saúde com nossos filhos. Tanto com a mais velha, com 21 anos, quanto com a mais nova. A mais nova, os médicos queriam abrir para ver o que ela tinha. Com 3 meses de vida, porque eles não conseguiam identificar o problema que ela tinha. Então, nós temos pessoas que nos ajudaram nesse momento mais difícil, quando nós estávamos passando por uma crise, por necessidade, nós não fomos esquecidos. Nós tivemos amigos. Deus mandou pastores em nossa casa para orar pelas nossas filhas. Nós não fomos esquecidos. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que viver em novidade de vida. Porque Deus, ele não conserta nada. Aquele moço ali, ele estava passando por uma situação difícil. Mas nós temos que entender que temos Cristo. Nós vivemos em novidade de vida. Porque diz aqui, Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. E essa novidade de vida no original grego significa nova vida criada em nós pelo Espírito Santo. Então, nós temos um Deus que não conserta nada, tá? Ele não conserta a tua vida. Ele faz uma vida nova. Ele faz uma vida nova para que você vá zerado. Porque as coisas velhas se passaram e ficaram para trás. Nós temos que olhar para o alvo, para Cristo. As coisas velhas se passaram. Então nós temos que viver em novidade de vida. No versículo 16 diz assim, ó. Então ele foi e se entregou aos cidadãos daquela terra. E esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os povos comiam, mas ninguém dava nada. Então, quando ele não tinha mais para onde correr, ele achou um camarada empresário. Esse cara vai me ajudar. Porque mesmo na crise, a empresa dele vai bem. A empresa dele está indo bem. Então eu vou. Então a Bíblia diz que ele se arreguou. A palavra no original é colau. Mesma coisa de cola, grude. Ou seja, esse é o cara que vai me ajudar. Quando ele se agradou, ele falou assim, ó. Eu vou me tornar unha e carne aqui, porque meu socorro está aqui. O camarada vai lá e manda ele lá para cuidar dos porcos e não dá nem a lavagem dos porcos para ele comer. E ali ele passa necessidade. Porque quando nós tentamos buscar a solução no mundo, é esse tipo de coisa que encontramos. Pessoas que só querem se aproveitar de nós. Pessoas que querem, através de nós, ter o benefício próprio. Que não querem nos ajudar. O interessante, né, que quando ele achou ali de novo, não, aqui está a solução, Satanás ofereceu mais um fruto de chave para ele. Né? Interessante que Satanás mostra um fruto bonito, né? Oh, não, esse é bom. De chave. Sempre tem uma consequência. Sempre tem uma consequência. Aquilo que ele achava que era socorro, levou para o fundo do poço, pois ele estava humilhado. Ele estava abandonado, esquecido, deixado na própria sorte. Não tem quando a gente vê na TV aqueles cachorros lá que eles pegam com maus tratos, amarrado com uma corrente pequena na chuva, sem comida e sem água? Essa é mais ou menos a situação dele. Uma situação difícil. Uma situação difícil. Aquilo que ele achava que era o socorro dele, acabou de levar ele mais para o fundo do poço. Porque, por causa que os judeus, os hebreus, eles não podiam ter contato com porcos. Eles não podiam comer porcos, carne de porco. Eles não podiam nem manter os porcos. Então aquilo ali, aquele emprego era o mais degradante que tinha, era aquele ali. E o filho pródigo estava, o filho mais moço estava com esse trabalho. Em Provérbios 14, 12, diz assim, ó, há caminhos que o homem parece direito, mas a cabo dá em caminhos de morte. Quantas vezes nós pensamos que estamos indo na direção certa, quando nós estamos na presença do Pai? Começamos a andar com as próprias pernas. E as coisas às vezes até funcionam no começo, né? Só que chega um pouquinho mais ali na frente, mais um bicho de frito. Né? Então, quando a gente olha aquela beleza, né, é vida, mas acaba sendo morte. Longe da presença do Pai, quando nós não temos mais a herança, nós nos tornamos alvos fáceis. E sem direção do Espírito Santo. Nós caímos em qualquer armadilha. A nossa visão ela fica nublada. Nós não conseguimos mais enxergar com claridade, com nitidez, e ver que Satanás está naquele negócio ali. Porque quando a gente está com Deus, na presença do Pai, em comunhão, quando Satanás vem lançar uma cega, a gente já reconhece por ali. O Espírito Santo ele já revela para a gente. Abre o olho aí. Abre o olho que não é bem isso aí que estão te oferecendo. Só que quando nós estamos num beco sem saída, quando nós não temos mais para onde correr, todos os caminhos levam a Deus, né?
É isso que a gente escuta. Então a gente cai nas armadilhas do diabo. Agora nós vamos para o segundo ponto. O amor tudo suporta. Então Caim em si disse, versículo 17: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura, e eu aqui morro de fome? O moço estava lá no fundo do poço, no meio de porcos, sem poder comer nem as alfarrobas que davam os porcos. E ele começou a lembrar da casa do pai. Ele começou a ter boas lembranças da casa do pai. Porque quando nós estamos na casa do pai, as coisas são diferentes. E ele começou a ver, como era bom lá no papai. Né? Aquelas empregadas que têm fartura, podem comer o que quiser. As pessoas me amavam. Os trabalhadores se serviam à vontade, não tinha falta de nada. Rapaz, nós chegava lá, nós fazíamos retiro, uma vez por ano a gente fazia. E nós tínhamos umas palavras lá que a gente saía com a pilha recarregada, com a bateria cheia. E nós tínhamos um tempo de comunhão, assim com os irmãos. Tem uns iam jogar futebol, outros ficavam no banco ali contando causa. Outros ficavam lá no salão do dormitório, deixando os outros dormir. Mas era bom, né, mano? Era bom, né? Era bom. Então, assim, as lembranças. Ele começou a ter boas lembranças da casa do pai. Ele começou a ter boas lembranças. E essas lembranças começaram a mexer com ele. Então, no versículo 18, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter como pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele tomou uma atitude. Eu vou sair dessa situação e vou voltar para a casa do pai. Ele não ficou esperando pelos outros dizendo assim: ó vida, ó céus, ó azar, não vem ninguém me ajudar. Né? Não ficou. Ele tomou uma decisão e ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele decidiu se levantar. Por exemplo, aqui, eu estou com sede no momento. Mas eu sei que essa água, ela vai matar a minha sede. Porém, para mim beber essa água, eu preciso que vocês venham dar essa água para mim. Eu vou morrer de sede. Eu tenho que pegar e tomar essa água. Eu tenho que tomar atitude. Eu tenho que me mover. Põe na tela, por gentileza, Lucas 15, 20 e 24. Lucas 15, 20 e 24. Ele levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse ao pai: peguei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-lhe depressa a melhor roupa e vestir e põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque o meu filho que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele tomou a atitude, ele saiu, ele foi em direção ao pai. Nós temos que entender que aqui a parábola do filho pródigo, o pai, a ovelha e a dracma, eles foram procurados, mas o filho pródigo não. O filho pródigo foi rebelde e ele saiu por conta própria. Então ele tinha que voltar para a casa do pai. Então nós acabamos muitas vezes saindo por conta própria, porque nós temos a opção de orar ou não orar. Nós temos a opção de jejuar ou de não jejuar. Então nós acabamos saindo por conta própria. E em Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra não está dizendo assim: esperem sentados e lamentando, que eu irei procurar todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos que parar e pensar assim: tudo
é do tempo de Deus. Gente, não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes nós estamos sofrendo e nós não se movemos para buscar a Deus. Nós não se movemos para buscar a solução. Nós esperamos que as coisas se resolvam do nada. Mas não é bem assim. Nós não nascemos para ficar rodeando a terra prometida e no meio do deserto. Nós nascemos para alcançar a terra prometida. Nós vivemos para ter vida abundante. E quando ele se levantou e foi ao pai, o pai olhou de longe e viu que ele vinha. E disse que, compadecido, o pai foi lá, abraçou e o beijou. Quando nós tomamos atitudes e voltamos, Deus também vai ao nosso encontro. Porque buscai em mim e encontrareis, né? O interessante é que diz aqui, a palavra compadecido, se nós formos olhar, significa ele se moveu nas suas entranhas, ele se moveu intimamente. Então o pai correu, abraçou o filho e beijou, e eu imagino que ele deu choradeira. O pai e o filho se abraçaram e choraram. O pai abraçando o mendigo, porque o filho estava como um mendigo, né? E o filho, e o pai, ele não é um pai. Nós temos que entender que Deus, ele não é um Deus que ele age de acordo com os nossos defeitos, né? Porque se ele fosse pesar a mão sobre tudo que a gente faz, nós estaríamos lascados. Essa semana, a minha filha mais nova, ela perdeu o ônibus. Nós acordamos 5h40, ela pega o ônibus 6h10, e ela foi no ponto, deixou o celular em casa, e dentro do celular tem um cartãozinho do ônibus. O ônibus passou. Vocês pensam que eu fiquei feliz com aquilo ali, né? Porque a gente estava com o trabalho todo atrasado, que nós, quando ela sai, já começamos a trabalhar, e eu peguei com ela e levei ela até o terminal. Daí nós dentro do carro, levando ela, e o Espírito Santo falou comigo, né? Bonito, né? Se cada vez que tu errasse, né, eu te brigasse contigo também, né? Eu estaria lascado. Então ali eu aprendi, eu vi que como eu não sei amar ainda. Apesar de ser minha filha, eu não sei amar. Um amor, eu vi que eu tenho um amor fraco. Eu tenho que aprender muito mais com Deus. Aprender a amar as pessoas. Que falhas acontecem. Falhas acontecem, eu falho todos os dias. Então, ali eu vi que eu preciso amar a pessoa, mais as pessoas. E quando eles se abraçam e naquele encontro ali, o filho chega para o pai e diz assim: pai, eu peguei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado meu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E o pai pegou e falou assim: tu tens razão. Tu és um esbanjador. Tu és um ingrato. Tu pegou a herança, gastou tudo que tinha. Agora tu vem aqui, é isso que eu vou fazer. Foi isso que ele disse? Não. O pai não falou nada. O pai simplesmente disse assim, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti e põe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque o meu filho que estava morto reviveu, que estava perdido e fechado, e começaram a regozijar-se. Já estava tudo pronto. O pai estava esperando o filho voltar. Estava tudo prontinho. A roupinha estava dobradinha ali. Essa aqui era a roupa dele. O anel está aqui. As sandálias. E falou assim: ele pega ali o melhor novilho que tem ali e põe lá na estrebaria, casquinha de soja para ele. Tá? O capim tem que ser colhido no dia e dado no dia, não pode tratar com o capim no dia seguinte. Passa ali, corta umas canas, pica a cana, joga um salzinho, porque tem que ficar bem macia essa carne desse boi aí. Porque quando meu filho voltar, vocês vão ver o que é bom. Nós vamos fazer aquela festa. E já estava tudo pronto. Então daí, Deus mandou, o pai mandou trazer a roupa, o anel, as sandálias e mata o novilho. Chegou o dia, os crentes gostam disso, né? Os crentes gostam. Chegou o dia que nós comemoramos.
significa que Deus nunca trata um filho como um empregado. Era uma túnica. E todo mundo que via o filho chegar com aquela roupa, olhava de longe assim, era diferente. Lá vem o filho do patrão. Lá vem o filho. Então de longe já sabia que era filho. E quando ele colocou o anel no dedo, ele restaurou a autoridade do filho. Antigamente, quando os reis, eles faziam um decreto, eles pegavam ali o decreto, eles botavam o anel, ou o sinete que eles chamam, botavam uma cera quente e selavam aquela carta. Aquilo ali era a assinatura deles. Aquilo ali era a assinatura. Aquilo ali quem pegasse via. Não, essa aqui é a assinatura. Essa assinatura tem validade. Então Deus ele restaurou a autoridade do filho. Aquele filho que chegou como mendigo teve a autoridade restaurada. Por gentileza, irmão, põe Mateus 18 na tela. Mateus 18. Ó, isso aqui é o anel, tá? Isso aqui é o sinete que o filho recebeu. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Autoridade. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos autoridade para curar enfermos. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nós temos autoridade para abençoar as pessoas. E Deus restaurou essa autoridade ao filho. E a sandália tem um significado de liberdade, porque os escravos andavam descalços. Só quem andava de sandália eram os filhos. Então todo mundo via, os trajes ali eram do filho. E tudo foi restabelecido. Tudo aquilo que ele fez ficou para trás. E que amor é esse que esqueceu aquilo que fez e restaurou tudo? É isso que ele faz conosco, todos os dias. Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, se renovam a cada dia. O que é misericórdia? Misericórdia é vontade de ajudar. Já pensou se Deus não tivesse vontade de ajudar a gente? Que difícil que seria, né? E o novilho cevado, como eu falei, ele era o animal para as ocasiões especiais. Então, o novilho, ele foi morto ali e eles fizeram uma baita festa. Então a palavra do Senhor diz que a festa dos céus, quando um pecador se arrepende. A festa dos céus. E quando nós voltamos para a presença do Pai, também é comemorado. Então não quer dizer que nós estamos aqui, nós estamos tão ligadinhos assim do Pai. Às vezes a gente está deixando de orar, está deixando de buscar, está deixando de buscar a presença do Senhor. Então eu queria, meus irmãos, que quem acha, que quem sente no seu coração que está em falta com Deus em alguma coisa, que nós venhamos orar. Que nós venhamos orar e nós venhamos receber novamente as roupas que o Senhor já deixou preparada para nós filhos. Que nós venhamos ter novamente a túnica, o anel e as sandálias, para que quando olharem para nós vejam, não, realmente esse aí é o filho, esse é filho de Deus, porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, e as pessoas olham para nós e esperam de nós alguma coisa. Elas esperam de nós alguma coisa, porque quando sabem que nós temos intimidade com Deus, eles nos buscam e querem que oramos por eles, para que nós possamos ajudar a situação deles. Que as pessoas olhem de longe e veem pelos nossos trajes, lá porque ele verá o Filho de Deus. Então eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e colocasse a mão no seu coração. E nós viemos orar. Não vamos expor ninguém aqui. No nosso íntimo, nós vamos orar e pedir a Deus que nos perdoe por nós termos olhado por cima do muro e algum dia até pensado
e desistir. Mas para onde que nós iremos? Se todo lugar que nós formos é inferior, não tem lugar melhor do que a presença do Pai. Bondoso Pai, a tua igreja está aqui reunida, Senhor. Senhor, nós vimos ali hoje, Pai, que Tu és o Deus de amor. Senhor, Tu és o Deus que perdoa os nossos pecados, Pai. Tu és o Deus, Senhor, que restaura a nossa herança e nos trata como filhos. E, Senhor, Tu és o Deus que quando voltamos para Ti, Senhor, Tu se alegra e diz para todos se alegrarem juntos. Então, Senhor, aqui está a Sua igreja, Pai. Senhor, vamos pedir que o Senhor venha restaurar, Senhor, a nossa autoridade. Senhor, meu Pai, que nós voltamos, Senhor, a ter o amor, Senhor. A reconhecer o amor que só o Senhor nos dá. Que nós venhamos reconhecer que nós somos filhos, Pai. E não trabalhadores, Pai. Que nós temos a autoridade, Senhor. Que nós temos a parte da nossa herança. Que as nações celestiais, Senhor, é a nossa casa e para lá nós voltaremos, Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse momento, Pai. Restaura vidas nesse lugar, Pai. Espírito Santo, toca, Espírito Santo, no coração de cada um aqui. Para que nós possamos olhar e ver onde nós tropeçamos e caímos. Para que ali nós possamos novamente nos levantar e entrarmos na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.